Num tempo em que a economia do Icó girava no compasso dos litros e dos oitos e o comércio era movido mais a olho e confiança do que a balança digital, surgiu um personagem que, mesmo sem deixar seu nome completo para a história, conseguiu cravar sua marca, ou melhor, seu apelido no imaginário coletivo da cidade. Estamos falando de um comerciante tão sovina, mas tão sovina, que se o pão fosse menor do que o normal, ele diria que era pão fitness, só para não dar um desconto. Pois bem, naquela época, medir feijão, farinha e outros itens essenciais era um ritual quase sagrado. A unidade de medida eram os litros, uma espécie de cubinho de madeira que podiam chegar até 20 centímetros, dependendo de quanto você queria medir. E também tinha os oitos, que comportavam 10 desses litros, que eram usados como medida padrão. E havia uma regrinha de ouro, quase uma norma moral. O litro tinha que vir cheio de rei, ou seja, transbordando, com uma generosa montanha de grãos acima da borda. Se não fosse assim, o freguês logo olhava torto e o comerciante já ganhava fama de pão duro. E fama, como se sabe, corre mais que bilhete de loteria. Alguns clientes chegavam a dizer ao comerciante, na hora que ele estava medindo, um ditado popular: tem que deixar o grão sobrar, senão vai faltar terra na sua cova. Mas eis que entra em cena o nosso protagonista, um comerciante tão meticuloso quanto mesquinho, que se recusava a dar esse agrado extra. Ele defendia com fervor quase teológico que o litro só devia ir até a boca, nada de montanha, nada de derramar. E para garantir a exatidão geométrica da medida, o homem inventou de usar um pedaço de madeira, tipo uma régua rústica, que ele passava sobre o topo do litro, nivelando tudo. A farinha, rente. O feijão, rente. A paciência dos clientes, estourada. Claro que o povo, com sua criatividade sempre atenta, não deixou barato. Passaram a chamar o sujeito de passa-pau. Isso mesmo. Simples, direto, cruel e, como quase todo bom apelido popular, impossível de apagar. O pau era a régua, o passa era o gesto. E o apelido virou marca registrada, tão colado na identidade do sujeito quanto a farinha que ele economizava. O mais curioso é que o apelido sobreviveu ao próprio homem. Passa-pau virou sobrenome de gozação, cravado em pelo menos 2 gerações da sua família. Então, se ouvia muito falar em Antônio Passa-pau, Francisco Passa-pau, Maria Passa-pau, Terezinha Passa-pau. Durante muito tempo, quando se queria falar de alguém com raízes no Icó antigo, bastava dizer: ah, é da família Passa-pau, e pronto, todo mundo já sabia. Talvez nem lembrassem mais do comerciante original, mas o apelido, esse, não se apagava com o tempo. É ou não é genial essa habilidade do nosso povo de transformar um gesto de suvinice em folclore? No Icó, como em todo o sertão criativo, até a régua de nivelar farinha vira símbolo de identidade.